Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver como que a gente pode criar, né, uma máquina virtual, só que dessa vez utilizando uma ISO, né, uma imagem do Windows Server. Né? Vocês vão ver que a lógica por trás de todo o processo é basicamente a mesma que a gente viu, né, em aulas anteriores ao ter criado o Windows 10, ao ter criado o Windows 11. A diferença é que a gente precisa dar os requisitos de hardware adequado por ser outro sistema operacional, né, por ser um Windows Server. A gente precisa adequar isso, né, levar isso em consideração e também utilizar a imagem, né, a ISO do Windows Server, já que agora é o Windows Server que a gente está criando como máquina virtual, né? Então, assim como aulas anteriores, né, como é que a gente faz para criar uma máquina virtual? A gente vem aqui em Machine, New, vamos dar um nome para essa nossa máquina virtual. Então, por se tratar de um Windows Server, eu vou dar o nome de WinServer 22, para ficar claro para mim já no nome de que é o Windows Server da versão de 2022, né, o WinServer 22, tracinho aula, para ficar bem claro também que é a minha máquina virtual que eu estou ilustrando aqui em aula, né. Que mais que eu posso mexer aqui? Eu poderia alterar qual que é a pasta, né, onde que essa máquina virtual será criada. Eu não vou alterar isso daqui, né, vou deixar que ele crie aqui na pasta padrão, mas se eu quisesse criar essa máquina virtual em uma outra pasta, era só clicar aqui e apontar para essa outra pasta, né. Aqui em ISO Image a gente precisa selecionar a imagem do Windows Server que a gente quer. Então deixa eu vir aqui na minha pastinha de aula, na parte de ISOs, onde eu tenho minhas imagens, e vou selecionar aqui meu Windows Server 2022 na versão inglês americano, né? Então, a depender da versão que você tem aí, pode ser que seu Windows Server esteja, né, seja formatado, né, seja criado aí na máquina virtual em inglês, assim como eu estou ilustrando aqui nesse nosso vídeo, ou em português. Então, muitas das coisas que a gente for falando ao longo das aulas, né, vocês vão ter que analisar se está em português ou se está em inglês, né, se o nome que eu estou falando bate ou se está traduzido, ok? Eu vou estar fazendo aqui a versão inglesa, né, a versão em inglês, porque geralmente os tutoriais, os fóruns, as coisas, quando a gente procura ajuda, quando a gente tem um erro, alguma coisa assim, normalmente estão em inglês. Então me facilita eu utilizar um sistema operacional de servidor em inglês em função dos erros, né, de um auxílio, de uma busca que eu possa estar fazendo num fórum, num blog, em algum local na internet para resolver problemas, tá? Então eu vou seguir o inglês aqui. Veja que ele já trouxe algumas informações prévias, né? Então, o tipo de sistema operacional é um Windows, ok. A versão desse sistema operacional, desse Windows, é um Windows Server 2022, né? Ok. E veja que ele trouxe aqui algumas informações sobre a edição, né? Isso aqui a gente não vai utilizar, né? Isso aqui ele é utilizado se a gente fosse utilizar essa segunda opção, esse segundo conjunto de opções aqui, para fazer uma instalação e criação de usuário, com ativação de chave, tudo de modo automático através do VirtualBox. A gente não vai fazer isso, então não se esqueça de marcar essa opção aqui, ó, esse checkbox, para que essas configurações a mais de instalação aqui, elas sejam puladas, né, elas sejam ignoradas, já que a gente vai fazer isso na mão, né, o processo de criação de um usuário durante a formatação e tudo mais, a gente vai fazer isso na mão, né, e além do fato de que, com essas aulas que a gente vem tendo aqui é de caráter de ensino e aprendizagem, a gente não está ativando, não está colocando chave de ativação nos nossos sistemas operacionais, a gente está simplesmente aprendendo a criar máquina virtual, a formatar, ativar alguns serviços de rede, e tudo mais, tá? Então não se esqueçam de marcar essa opção aqui também, ok? A segunda opção aqui, ó, como a gente já acabou de comentar, a gente vai ignorar, então é só pular ela. E vamos vir aqui para a parte de hardware, né? Então o quanto de memória e o quanto de processador que eu quero dedicar para essa minha máquina virtual do Windows Server, né? Novamente, a depender da máquina física que você está utilizando, do seu notebook, do seu PC aí na sua casa, você pode dar mais ou menos recursos, tá? Eu vou virtualizar ela aqui com 2 núcleos de processador e 4 GB de memória RAM,
né, que eu sei que a máquina vai demorar um pouquinho, né, mas ela consegue ser virtualizada. Então você vai ter que olhar para o seu cenário, né, de acordo com o seu cenário, as barrinhas aqui, ó, a coloração das barrinhas vai te mostrar até quanto que é seguro você dedicar para essa máquina virtual sem comprometer o desempenho da sua máquina física, né, da sua máquina base, tá? Então eu recomendo você aí, no mínimo, colocar isso daqui que eu estou colocando, mas se você quiser colocar mais memória, mais processamento, se você tiver condição de colocar, né, mais memória e mais processamento, você pode fazer também, porque aí ela vai ter um desempenho melhor, ela vai ligar mais rápido, ela não vai ser tão lenta, ok? Dessa parte de hardware é isso, né? Na parte aqui de HD, vamos dar uma olhada, né? Que opção que a gente vai ter? A gente vai estar criando o disco virtual junto com a criação da máquina virtual, né? E aí ele já traz como tamanho padrão de 50 GB, né? Eu vou manter assim como está, né? O formato, né, o tipo de disco, vou manter o padrão do VirtualBox, né, o VDI, né, e vou manter também essa caixinha aqui, ó, do jeito que está, sem estar marcada. Assim, a máquina virtual é criada, tendo o seu disco virtual um certo tamanho, tamanho mínimo, e ela vai crescendo à medida que necessita apenas até um máximo de 50 GB. Né? Se eu deixar marcada essa opção, ele já vai criar um disco virtual com o tamanho total de 50 GB. Né? E aí, o que eu estou fazendo aqui é deixar desmarcado para eu ter um armazenamento dinamicamente alocado, que só vai alocando espaço à medida que realmente for preciso. Né? As outras opções aqui dizem respeito a você usar um disco virtual já existente ou simplesmente criar uma máquina virtual sem ter nenhum disco. Uma vez que você, depois de ter criado, vai lá nas opções de configuração e aí sim você vai anexar um disco depois, tá? Outro ponto interessante para falar nesse momento aqui, né, a gente já até meio que comentou, mas é o tipo de disco, né, que vai ser criado. Por padrão, o VirtualBox ele traz o formato VDI, né, se eu quisesse estar criando em outros formatos, como VHD, VMDK, eu também poderia, né, mas o que a gente está fazendo aqui durante as nossas aulas é criar sempre com o formato padrão VDI, uma vez que a gente consegue converter, né, esse disco virtual para outros formatos, como VHD, VMDK e etc., através de duas formas, por linha de comando e através da própria interface gráfica do Oracle VirtualBox. Se você tem interesse nisso, se você não viu ainda, a gente tem um vídeo mostrando esses dois processos, né, de converter um disco virtual tanto por linha de comando, através do PowerShell, quanto através do próprio gerenciador de discos virtuais ali do VirtualBox, tá? Que mais? Então, do jeito que está aqui, a gente vai deixar, né, e vai seguir em frente para iniciar o processo de criação da máquina virtual. Vamos clicar aqui em Finish. Então veja que a máquina virtual foi criada, né, mas antes de startar ela ou fazer qualquer coisa, a gente precisa configurar as placas de rede, né? Então eu preciso, com ela selecionada, ou clicar aqui em Settings, ou simplesmente clicar com o botão direito do mouse sobre ela e vir aqui nas opções Settings também, né, para que seja aberta as configurações dessa respectiva máquina virtual. Né? Então por aqui a gente consegue conferir as informações sobre ela, né, o nome, versão, quantidade de memória RAM, quantidade de processador que a gente dedicou, enfim, conferir aquelas configurações que a gente definiu, que a gente acabou de definir, né, nesse processo de criação de máquina virtual. Dá para ver aqui que tem um disco virtual que foi criado, né, e tem uma imagem que vai ser utilizada para formatar esse disco virtual, né, mas o que a gente precisa definir, o que está faltando? A parte de rede, né, então ao entrar aqui na opção de Network, né, eu preciso verificar que meu adaptador de rede virtual, minha interface de rede virtual da minha máquina virtual está ativo, né, está habilitado para funcionar, e eu preciso vir aqui, ó, e vou marcar ele para Bridge, né, para que, novamente, assim como nas aulas anteriores eu expliquei, né, essa placa virtual, ela pegue a mesma rede que a minha a máquina física, né. Então, além de marcar aqui como Bridge, eu preciso ter certeza também de selecionar qual que é o adaptador de rede, qual que é a interface, né, a plaquinha de rede correta que a minha máquina física, a minha máquina base está utilizando para navegar na internet, para se conectar na rede. Né? Só tendo ela apontada corretamente aqui, né, que a máquina virtual vai entender que através dessa placa física aqui, né, seja ela wireless ou seja ela cabeada,
que essa ponte de conexão vai existir e, portanto, a máquina virtual vai pegar a mesma rede, né, que a máquina física está repassando para ela, né, está pegando, né. E outro detalhe interessante é que, como eu estou aqui no meu notebook, como eu estou conectado à rede pela wireless, eu tenho que apontar para minha placa wireless. Se você estiver via cabo, né, aí você tem que vir aqui e selecionar a placa de rede sua física, né, que recebe rede aí por cabo. Né? Então verifique aí no seu cenário qual que é a opção correta que você precisa manter aqui, que você precisa configurar aqui para que a sua máquina virtual pegue rede corretamente, ok? Então deixa eu voltar aqui para wireless, né? E basicamente no nosso cenário é isso, né? Então a única coisa que a gente mudou é aqui na parte de rede, né? Colocando o bridge e setando a respectiva placa por onde a nossa internet, nossa rede está chegando na máquina física e aí através dela a ponte seja criada para a máquina virtual, ok? Vou clicar aqui em OK para aplicar a mudança e vou startar minha máquina virtual, né? Eu posso dar 2 cliques aqui em cima dela ou simplesmente com ela selecionada vir aqui em Start. Minha máquina virtual está iniciando, né? Pode ser que ela demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a depender aí do seu cenário e a depender das configurações, né? Da quantia de processador e da quantia de memória que você dedicou para essa sua máquina virtual, né? Então, dependendo do desempenho da sua máquina e a quantidade de recursos que você dedicou para essa VM, ela vai ter um desempenho mais ou menos rápido do que a minha aqui. Bom, aqui ele terminou de inicializar, né? Deixa eu expandir aqui para ficar melhor. E caiu na tela de formatação. Então ele conseguiu, a máquina virtual bootou pela ISO, pela imagem que a gente definiu anteriormente, né? E caiu na telinha de formatação. Veja que, como a imagem que eu estou utilizando, uma imagem do Windows Server na versão americana, né, ele traz já por padrão como única linguagem o inglês americano, né. Aqui em formato da hora, né, isso daqui a gente pode estar alterando para o nosso formato, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar o formato do português brasileiro, que assim ele traz o time zone correto, né? Ele vai sincronizar e vai ajustar a hora do sistema operacional para a hora correta aqui do nosso país. Apesar de ser do sistema operacional estar em inglês, ele vai estar com a hora correta aqui do nosso país, ok? E o layout do teclado, né? Então eu posso definir aqui também para a BNT2, já que o teclado que eu estou utilizando é o teclado padrão brasileiro, que tem os C cedilhas, acentos e tudo mais, né? Se eu tivesse utilizando um teclado americano, que não tem C cedilha, não tem acento, não tem uma série de coisas aqui que o alfabeto brasileiro, né, a língua portuguesa tem, aí eu poderia inclusive selecionar aqui o layout do teclado americano, né? Bom, então aqui tudo certinho, vamos clicar em Next e depois em Instalar agora. Aqui nessa tela ele pede para a gente, se caso a gente queira já inserir nesse momento uma chave de ativação para o nosso Windows Server. Não é o caso, né? A gente está sempre nessas nossas aulas aqui apenas aprendendo algumas coisas, então a gente não tem necessidade de estar ativando a nossa máquina virtual. Então a gente vai estar clicando aqui em não tenho a chave do produto para que simplesmente o processo de formatação siga em frente, né? Nessa outra tela aqui, é uma tela de confirmação de qual versão do sistema operacional Windows Server 2022 que a gente quer estar formatando na nossa máquina virtual. Observe que tem algumas opções aqui, né? Então, por exemplo, tem uma versão Standard e tem uma versão Data Center. Né? A versão Data Center ela é mais adequada para servidores, né? Para centros de dados. A Standard ela tem alguns recursos mais limitados, né? Não tem todo um conjunto de funcionalidades, de recursos, de ferramentas, né? Então essa é uma das principais diferenças na hora de você escolher. Né? Nós aqui escolheremos a versão Data Center, ok? E dentre os tipos data center aqui, ó, dá para ver que tem um que simplesmente está escrito data center e outro que está escrito data center desktop experience. O que significa isso, né? Qual que é a diferença? Esse aqui sinalizado com desktop experience é a versão data center do Windows Server 2022 que vem com interface gráfica. Ou seja,
ao formatar, né, e ligar, essa máquina virtual vai ter toda a interface gráfica ali para a gente, através de um gerenciamento de janelas, para a gente fazer a gestão ali do nosso serviço, nossos recursos do Windows Server. Se a gente instalar, se a gente ter selecionado essa opção aqui, ó, que não é com a experiência desktop, vai ser instalado o Windows Server que é gerenciado por linha de comando, né, ou seja, sem a interface gráfica. Né, então verifique qual exatamente é a versão que você quer, qual que é o tipo exatamente que você quer aqui nesse momento de instalação. Tá? Nós selecionaremos aqui essa última opção, que é a versão Data Center com a interface gráfica, né, para facilitar o nosso aprendizado aqui, ok? Vamos clicar em Next. Essa é uma tela que pede a confirmação do aceite dos termos de licença de software, então simplesmente marcamos aqui o checkbox e vamos seguir em frente. Nessa tela aqui a gente vai marcar a segunda opção para que seja uma instalação mais customizada. Essa última tela, antes do início do processo de formatação, é a parte de gerenciamento de armazenamento. Né? Então, quando a gente criou lá o nosso disco virtual, nosso VDI, a gente criou ele com o 50 GB padrão. Né? E esse é o espaço não alocado que ele está mostrando aqui para a gente que a gente tem disponível para criar as partições do disco virtual para esse novo sistema operacional da máquina virtual. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Tendo esse espaço de 50 GB, a gente vai clicar aqui em New e depois em Apply ou Aplicar. Confirme ali no OK e vocês vão ver que essa telinha aqui, né, ela vai ter um refresh e vai ser ilustrado para a gente que esse espaço foi dividido em duas partições, uma reservada para o sistema, para funcionalidades ali do sistema, do Windows, e uma segunda ali que vai estar disponível para o sistema operacional ser instalado e para a gente guardar os nossos arquivos, ativar serviços, enfim. Essa segunda partição aqui é o espaço que a gente vai ter acesso para poder salvar arquivos, fazer algumas coisas. Tá? Feito isso, basta a gente clicar aqui em Next e o processo de formatação vai começar. Né? Então, cópias de arquivos são feitas, alguns arquivos de instalação são preparados, processos de instalação de regras e atualizações são feitas. Então, essa é uma etapa que pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo também do desempenho e das configurações que você definiu para a sua máquina virtual e também dependendo do desempenho da sua máquina física aí na sua casa, né? Então vamos aguardar alguns instantes aqui, né? Eu costumo fazer pausas nesses processos que demoram um pouco para retomar com vocês assim que eles terminam, né? Vamos pausar momentaneamente aqui e eu já volto em instantes para continuar com vocês o restante da nossa aula aqui, ok? Bom, pessoal, ao final, né, daquele carregamento, o Windows Server 2022, a nossa VM cai nessa telinha aqui, né, para a gente configurar uma senha para o nosso usuário administrador. Então veja que ele vem travado aqui, como eu estou utilizando a versão em inglês, tá em inglês, inclusive, o nome do usuário, né, dá para a gente ver aqui, ó, Administrator, né, e não administrador, então a gente precisa anotar isso, porque é através desse usuário que a gente vai logar na nossa máquina virtual, né, e eu vou setar uma senha, vou configurar uma senha aqui para esse meu administrador, né, lembrando que nessa etapa aqui é de fundamental importância, né, por questões de segurança, você definir uma senha forte, com uma grande quantidade de caracteres, com uma mistura entre letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, ok? Imaginando que esse seria um servidor, né, então é um cenário onde que nos exige uma senha mais forte, um cenário em que nos exige maior segurança, ok? Então, a título de nossa aula aqui, eu vou colocar uma senha aqui qualquer, né? E vou clicar em Finish para ver se ele vai para a próxima etapa. Ok. Nesse momento aqui, né, dá para a gente ver que ele já caiu naquela famosa tela de Ctrl Alt Del. E a gente pode clicar aqui na tela, né? E vir aqui na nossa máquina virtual, ó, na guia de input, né, para dar um determinado tipo de entrada de dados, né, de comandos, na verdade, e clicar aqui na opção Keyboard, né, do teclado, e depois em Inserir Ctrl Alt Del,
né, que ele vai injetar esse comando de Ctrl+Alt+Del para a máquina virtual e fazer com que ela realmente apareça a tela de login e senha para a gente autenticar e entrar no nosso Windows Server. Prontinho, olha lá, ele terminou de carregar, né? Observem que ele ilustra que o usuário é o administrator, usuário administrador, e basta a gente confirmar a senha que a gente configurou no passo anterior, né? Que ele vai estar logando a primeira vez. Dá para ver que ele exibe uma mensagem aqui para a gente, né, sobre o gerenciador do servidor e mostrar exatamente ele para vocês. Esse aqui é um utilitário que os Windows Servers têm, que é uma ferramenta de gerenciamento do servidor. Através dela que a gente consegue ver o status, né, a saúde de alguns serviços, de alguns recursos, algumas coisas do Windows Server. E através dessa ferramenta aqui de gerenciamento do servidor que a gente consegue também transformar nosso servidor em um servidor que gerencia usuários e grupos dentro de um domínio local. Por exemplo, transformar nosso Windows Server num servidor que vá hospedar algum site, né? Ativar a função para que o nosso Windows Server distribua automaticamente endereços IP, né? Para que ele tenha a função DHCP, enfim, existe uma série de serviços, né, e funções de rede que a gente consegue ativar e trabalhar eles aqui no nosso Windows Server, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.